Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Espaço Cultural. Na edição do programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês o belíssimo Museu de Arte Sacra de Santos, aqui no centro da cidade. E os senhores terão a oportunidade de conhecer as relíquias que aqui estão. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Espaço Cultural, pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, nós estamos de volta em definitivo com o primeiro bloco do programa Espaço Cultural. E como nós dissemos lá na abertura, hoje nós estamos aqui no Museu de Arte Sacra de Santos e vamos mostrar as relíquias, as peças maravilhosas que tem na parte interna e onde nós estamos agora do Museu Arte Sacra de Santos. Nós estamos aqui ao lado do Bruno dos Santos, que é monitor. Antes de conversar com o Bruno, eu quero que vocês acompanhem o vídeo que a nossa produção realizou para vocês acompanharem ainda com relação ao Museu Arte Sacra de Santos. Vamos acompanhar. O Museu de Arte Sacra de Santos está instalado no antigo mosteiro beneditino, cuja construção é da metade do século XVII. Ao longo do tempo, passou por adaptações e reformas, sendo a mais importante a de 1725. O mosteiro teve também outras ocupações. Serviu de enfermaria para abrigar doentes da Santa Casa entre 1873 e 1874. E novamente em 1889, ocasiões em que grandes epidemias assolaram a cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase todos os monges tiveram que abandonar Santos por ordem do governo Getúlio Vargas, por serem de nacionalidade alemã. Entre 1958 e 1969, o mosteiro serviu de colégio interno para meninos russos refugiados. Com a transferência do Instituto São Vladimir para São Paulo, iniciaram-se os planos de transformação do antigo mosteiro, tombado pelo governo federal desde 1948, em museu que abrigasse o acervo da diocese. Em 11 de julho de 1981, por iniciativa de então bispo diocesano Dom Davi Picão, foi oficialmente fundado o Museu de Arte Sacra de Santos, após minucioso trabalho de restauração supervisionado pelos órgãos federal e estadual de preservação. Muito bem, parabéns à nossa produção, um vídeo muito bonito a respeito do Museu Arte Sacra de Santos. Bruno, tantas curiosidades, tantas relíquias aqui dentro e as pessoas precisam conhecer melhor esta cultura, essa arte que está aqui dentro do Museu Arte Sacra de Santos, que foi praticamente moradia de monges que foram expulsos pelo Getúlio Vargas, né? Sim, o mosteiro beneditino de Santos, ele é um dos primeiros do Brasil. Certo. Né? Ele começou a sua construção com a chegada de monges portugueses que decidem construir um mosteiro, acham conveniente a construção de um mosteiro no Porto, para receber os religiosos e monges que viriam do Brasil, né? Tanto que esse mosteiro é um mosteiro pequeno, né? E nós temos ele como mosteiro de passagem, tínhamos, melhor dizendo, né? Nós tínhamos como mosteiro de passagem. Então, ele começa a ser construído na segunda metade do século XVII, né? E termina a grande construção em 1724. Que na realidade era mosteiro de São Bento e passou a ser o Museu Arte Sacra de Santos em 1981, não é? Isso, em 81 ele vira Museu de Arte Sacra por iniciativa de Dom Davi Picão, quarto bispo da Diocese de Santos. Certo. Né? Em meados do século XIX, na transição do XIX para o XX, a ordem beneditina portuguesa estava em decadência, né? Por razão de não terem ingressos de pessoas para serem monges no Brasil, né? Por causa de uma proibição que vinha da parte de cima, vinha do governo vigente. Autoridade maior, né? Isso. E na tentativa também de inibir a presença das ordens religiosas. Aí que surgem os monges alemães, que vão ser expulsos na década de 40,
por causa da grande guerra, né, que vai acontecer. E aqui no Museu Arte Sacra de Santos, nesta parte interna onde nós estamos, nós temos várias salas, né? Sim. E a gente vai mostrar agora aos nossos telespectadores. Essa sala aqui que está de frente para nós, que sala é essa aqui, essa daqui, Bruno? Ela é a Sala dos Missais. Sala dos Missais. Isso. É onde nós vamos entrar agora. E quem conhece dessa sala, mais do que ninguém, é você. Eu queria que você me acompanhasse e mostrasse ao nosso telespectador o que vem a ser, o que é a Sala dos Missais, enfim. Bom, aqui nós temos alguns missais romanos, né? Tá. Ou missale romano, né? Como é dito em latim. O curioso é que todos estão em latim, né? Porque todos são anteriores à reforma litúrgica do Concílio Ecumênico do Vaticano II. E é latim, né? Está escrito em latim. Sim, né? Todos em latim. A língua matre, né? Que vai dar origem ao português, francês, o espanhol, perfeito. Todas as línguas latinas, né? E é no missal, que é usado até hoje na Igreja Católica, que o padre acompanha o tempo litúrgico, as orações próprias do dia, a consagração do pão e do vinho, que vão ser o corpo e o sangue de Cristo. Toda a mística católica se encontra no missal. Toda ela? Toda ela. E esses livros são... aqui, por exemplo, música. Música, né? Canto gregoriano. Aqui nós temos o tetagrama, que é o antecessor do pentagrama da música moderna. As partituras modernas nascem aqui, no tetagrama do canto gregoriano. Certo. Né? O livro todo é relacionado às notas musicais. O missal ele está todo voltado para a liturgia, para a realização do culto divino, né? E o culto divino vai estar relacionado também com a música, a recitação dos salmos, perfeito. O prefácio das orações que são cantados. O oratório é a prática da devoção pessoal, a devoção particular, né? Era muito comum nas famílias mais tradicionais, as famílias antigas, ter um oratório em casa, na sala de estar ou no quarto, né? No quarto da família, dos pais. Antes de deitar, aquela tradicional oração. Oração da noite, oração da manhã, oração em conjunto com a família. Diante do santo de devoção ou dos santos de devoção que compunham... Não importa qual seja, né? Não. O importante é a devoção. Sim. É a fé. Por que devoção particular? Porque antes dos oratórios as pessoas iam às igrejas para pedir a intercessão do santo, né? A igreja de São Sebastião ou a igreja de Santo Antônio, né? Com a devoção particular, o surgimento dos oratórios, né? Que aí também tem a noção do privado que vai surgindo com o passar dos anos. As pessoas vão fazer suas orações em casa, vão ter a imagem do seu santo. Prometo que eu não vou cometer mais o mesmo erro, não vou tocar nas peças, mas madeira, né? Coisas que dá para perceber. Século XIX, vamos ter peças do século XVIII, século XVII, né? E muitas peças que são do começo da história da arte no Brasil, né? Muitas coisas que vão... Sala dos oratórios. E agora nós vamos para mais uma sala aqui. Gostaria que você me acompanhasse, por favor. Agora nós vamos... Essa daqui é a Sala Mariana. Sala Mariana. Posso entrar, né? Pode. Primeiro que você, né? Eu sou mais velho, então... O que vem a ser a Sala da Mariana? A Sala Mariana é... Sala Mariana. Sala Mariana. Não é Sala da Mariana. Mariana de devoção. Sala Mariana aqui no Museu de Arte Sacra de Santos. Sala Mariana, Mariana de devoção mariana, a devoção à Virgem Maria, né? O que vai ser a Sala Mariana? Vai ser a sala que vai ser composta por várias devoções de Nossa Senhora encontradas na nossa região, né? São imagens de igrejas que pertenceram a igrejas, que pertenceram a irmandades, que pertenceram a famílias. Doadas ao museu, ou famílias que também doam ao museu. Isso. Museu essas peças. Peças que possivelmente estavam no oratório dessa família e que acaba vindo parar no museu com o passar das gerações, né? A intenção de preservar a memória e tudo mais. Que coisa interessante. Agora aqui, Bruno, nós estamos aqui, ó, dá uma olhada. Essa é um conjunto de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, essa peça que os senhores estão vendo. Sim, essa imagem ela é comum ser acompanhada de duas outras imagens. São Domingos e Santa Catarina de Sena, certo. Que na história do Rosário é para quem a Virgem aparece com o Rosário nas mãos. Tá. Né? Aqui, infelizmente, não temos essas duas imagens, por razão de necessidade de restauro. Também autoria não identificada? Muitas dessas imagens têm autoria não identificada, porque era comum...
elas serem feitas por grupos de artistas, né? Nós temos mais também, né? Sim, sim. Tem mais imagens aqui. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Boa Morte. São tudo peças que foram usadas no oratórios. Em oratórios e em igrejas também. Imagens sim, que ficavam nos que altares. são doadas aqui para o museu. Todas elas, né? Sim. Muito bem. Agora nós vamos acompanhar aqui. Para encerrar, Bruno, estou me sentindo num quarto de hotel caprichado. Queria que você explicasse a respeito. Aliás, tudo móveis antigos, né? Não. É que nós temos... Mas é que lembra, né? A intenção é essa, essa. Nós temos a representação, né, dos móveis que compunham o quarto do monge. A gente vê que é um quarto bem simples. Sim. Nós temos uma escrivaninha, por razão dos monges serem voltados ao estudo, né, terem esse hábito do estudo. Claro. Nós temos uma cama, né, não se assustem, o monge não dormia numa tábua de madeira. A cama desse... Para caracterizar, exato. Épocas, né? Isso. A cama era um trançado de couro, uma armação comum como nós temos hoje, vazada, com tiras de couro grossas trançadas por onde eles dormiam. E ali o baú. E aqui um baú do século XIX, vindo da Alemanha, né? Aí nós já pegamos aquela origem dos monges alemães aqui, já no século XIX para o XX. Nós temos um baú que com certeza veio com um monge e aqui funcionou de guarda-roupa para ele, né? Não perdia a utilidade. Tá bom. Bruno, eu vou encerrar com você aqui. Eu acho que para mostrar toda essa arte dentro do Museu Arte Sacra, nós precisaríamos de umas 3 horas de programa sem intervalo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Cultural. E no próximo bloco, nós vamos conversar com a Bárbara Iga, que é educadora e vai mostrar outras peças interessantes para a gente aqui no programa Espaço Cultural. Depois do intervalo. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. Como nós dissemos no primeiro bloco, nós vamos cumpri-la no segundo bloco. Nós estamos aqui ao lado da Bárbara Iga, que é educadora aqui do Museu Arte Sacra de Santos, onde nós estamos agora. E esta jovem também vai mostrar para nós as relíquias que estão aqui na parte interna do Museu Arte Sacra de Santos. Bárbara, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui da TV Câmara de Cubatão, do programa Espaço Cultural. Muito obrigado a você, viu? Bom, em nome do museu, gostaria muito de agradecer ao Washington e parabenizar a equipe toda. Então, como foi dito, aqui estamos no salão principal, onde tem as imagens mais antigas do museu, feitas entre o século XVI ao XVIII, de madeira, barro cozido. E uma delas é esta, a de Santo Amaro. É feita de barro cozido, datada de aproximadamente do século XVIII, e ela procede da Fortaleza da Barra Grande, né, onde ela está localizada no Guarujá. Ao lado da fortaleza tinha a Capela de Santo Amaro, que dá o nome da ilha do Guarujá, na Ilha de Santo Amaro. Então, esta imagem procede desta igreja, da Capela de Santo Amaro. E são peças doadas também ao museu. Então, nosso acervo ele é composto por peças doadas, provindas de igrejas, ou que sejam peças emprestadas, também de famílias que doam. Pessoais, né? Peças pessoais, por exemplo. Isso. Como tem na sala dos oratórios. Dos oratórios, é um exemplo. Você falou do século XVIII. Que coisa impressionante, né? E quanto tempo que essa peça está aqui? Essa peça ela veio para cá por volta de 1985. Essa aqui? Isso, ela está emprestada e ela pertence oficialmente à Capitania dos Portos. Tá. E fica aqui exposta mesmo sendo exatamente, de outra instituição, mas ela está emprestada aqui no museu. Aliás, nós temos várias aqui. Temos uma aqui na minha frente, Bárbara, que eu gostaria que você também explicasse esta origem, quanto tempo essa peça está aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora da Conceição, barro cozido. Isso. Essa imagem, barro cozido, seria o próprio barro da terra. Tá. Argila, terracota, é o mesmo material. E essa figura, esta peça, essa arte? Essa peça é uma escultura de Nossa Senhora da Conceição. Ela é datada do século XVIII.
XVI, especialmente do ano de 1560. Certo. E ela é muito importante porque ela é considerada como a primeira escultura sacra a ser esculpida no Brasil. Até então as imagens vinham de Portugal, Espanha, Itália principalmente, né? Essa foi feita no nosso território, não é a mais antiga, porém foi a primeira a ser feita no nosso território. O interessante é que temos um autor, né? O que é muito difícil. Pois é, as outras antigas. peças que nós estávamos vendo com o Bruno e quando nós chegamos aqui, algumas coisas mostradas para nós, muitas peças de autoria desconhecido. Essa não, Sim, essa já... Exatamente. E aí percebe, né? Uma peça do século XVI, com tantos anos, nós temos uma atribuição de autor, que é o João Gonçalo Fernandes, um escultor português. Aliás, está marcado aqui, viu, gente? Ó, não está assinado, né? Sim. Mas está aqui, ó, Nossa Senhora da Conceição, barro cozido, autoria João Gonçalo. Exatamente. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, dá para o telespectador ter uma ideia de que esta peça de Nossa Senhora da Conceição tem um autor. Como vários que estão por aí, que também são belíssimos, que estão sem autoria, né? Desconhecidos, exatamente. Muito bem. Agora, pode falar, por favor. Não, e tem também uma história, né? No caso, o João Gonçalo, ele fez um grupo escultórico. Reconhecemos 3 imagens de sua autoria. Então, temos a Nossa Senhora da Conceição, que está aqui, a de Santo Antônio, que está na matriz de São Vicente, e Nossa Senhora do Amparo, que está em Itanhaém. E a partir daí tem várias versões. No caso da matriz da Conceição, Itanhaém, aliás, é um lugar muito interessante de se visitar, a imagem que lá está não é uma Nossa Senhora da Conceição. Aí você diz, mas como assim? É uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, porém não tem uma imagem? Acontece que houve uma troca de imagens. Então, no caso, esse artista, o João Gonçalo, ele esculpiu essas 3 imagens e tem várias versões históricas que atribuem isso. Uma delas é que uma pessoa que residia em Itanhaém foi buscar a imagem para colocar na matriz e acabou trocando. Isso lá no século XVI. Isso. Acabou pegando a imagem errada e está lá até hoje. Aí é interessante, é engraçado que você fala para um paroquiano, olha, não, mas essa não é a imagem da Conceição, perceba, tem esse atributo. Não, é uma imagem da Conceição. Então, quer dizer, já fez parte do afetivo e do reconhecimento cultural. Acabou se tornando, exatamente, um reconhecimento se fixou como uma cultura lendária daquele povo. Foi atribuído, né, pelo próprio povo. Entendi. E essa imagem, ela ficou na matriz de São Vicente e em 1985 veio para cá, para o museu. 4 anos após a fundação do Museu de Arte Sacra de Santos, que era o Mosteiro de São Bento, na qual nós falamos. Agora tem uma peça ali que a gente jamais poderia deixar de falar, que é a Santa Catarina de Alexandria, como está aqui, que segundo me consta, não sei, a Bárbara vai me corrigir, não sei se é a mais antiga, se não for, está beirando ali, né, Bárbara? Essa no caso, famosíssima, é bem né? famosa aqui na nossa região. No caso, a Santa Catarina, ela é a mais antiga do museu, né? Ela é datada de aproximadamente 1540. Claro que é uma das mais antigas do Brasil. Sim. Porém, tem outras mais que ela, só que ela está envolvida. No caso, ela é importante porque ela foi feita para ser posta na primeira igreja da Vila de Santos, a qual foi fundada em 1540 também. Então, provavelmente, essa imagem é mais antiga a essa datação de 1540. Essa igreja estava localizada no Outeiro de Santa Catarina, a igreja, infelizmente, também não existe mais. E tem uma história que em 1592, a vila é invadida pelos corsários ingleses, sim, comandados por Thomas Cavendish. Então, eles detonam a vila, quebram as casas, saqueiam, quebram, destroem a igreja, pegam essa imagem e a lançam ao mar. Sem destruí-la, né? Sem destruí-la, exatamente. Isso é interessante. A lançam ao mar. Só que passam-se 72 anos e tem relatos de que quando os escravos estavam pescando no mar, no meio da rede dos peixes, a imagem ressurgiu dos mares. Então, foi considerada pela população esse ressurgimento como um ato milagroso. A Santa Catarina de Alexandria, que segundo consta a história, que milhares de anos depois, Joana d'Arc
disse ter visto a aparição dela em várias oportunidades, um Martin Joana d'Arc, francesa, né? Uma das chefes militares da Guerra dos 100 Anos. Tamanha a importância da Santa Catarina de Alexandria e dessa belíssima história que os senhores tiveram a oportunidade de ouvir e ver através da Bárbara Iga. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por receber a equipe de produção do Espaço Cultural e vamos trabalhar juntos, quem sabe em outra oportunidade nós estaremos juntos para trazer mais informações a respeito deste belíssimo Museu de Arte Sacra de Santos e dessas peças maravilhosas aqui, que ainda tem muito para conhecer. Alguém que queira visitar, por exemplo, aqui agora, alguém que queira visitar o Museu Arte Sacra de Santos, como fazer? É gratuito? De que hora funciona? Quais os dias que funciona, Bárbara? Então, o horário de funcionamento do museu é de terça a domingo, das 10 da manhã às 17 horas. E daí o ingresso é R$5. Tá. E meia entrada para estudantes, melhor idade. E assim, eu quero trazer um grupo escolar, um grupo de turismo, que seja um grupo de catequese, é interessante estar agendando previamente, né? Para a gente ter um atendimento especial. 3219-1111, é isso? Exatamente. Está aparecendo aí na tela do seu televisor, 3219-1111. E fala com você mesmo, né? É isso. Bárbara. Comigo. E também temos o e-mail, que é o adm@mass.org.br. Então fica aí o convite para as pessoas virem conhecer o Museu de Arte Sacra. No próximo bloco tem mais novidade. Bárbara, muito obrigado. Muito obrigada. E até uma Foi um próxima, prazer. tá bom? Parabéns. Até a próxima. Muito bem, gente, nós conversamos com a Bárbara Iga, aqui no Museu de Arte Sacra de Santos, que é a educadora aqui do museu, tá bom? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós retornaremos com o último bloco do programa Espaço Cultural. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o último bloco do programa Espaço Cultural desta semana, onde nós estamos mostrando para vocês a beleza do Museu Arte Sacra de Santos e também as suas maravilhas, as suas peças maravilhosas que estão aqui dentro internamente, né? E agora nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Cultural a presença do Fernando Gregório, que é arquiteto e vai explicar para a gente um pouco sobre restauração, sobre peça, sobre verniz, sobre tinta, que é o especialista do assunto. Fernando, muito obrigado por nos atender, prazer em tê-lo conosco aqui no programa Espaço Cultural. Tá, nós que agradecemos pela divulgação que será feita aí do nosso Museu de Arte Sacra, né? Restaurador, você é arquiteto, né? Na realidade você é um arquiteto. Isso, mas a gente já está há algum tempo nessa área, né? Então, por exemplo, aqui nós temos esses bens integrados aqui do museu. São toda essa parte de imaginária. Como exemplo, a gente pode ver esse Cristo morto em madeira do início do século XX. Certo. Então, o que acontece? Ele precisa passar por um processo de restauro, né? Quer dizer, são 100 anos aí de oxidação dos vernizes, essa peça tem quanto tempo? Essa, aproximadamente 100 anos. Meu, gente, eu sei que não pode, viu, o Bruno, Bárbara, eu sei que não pode, mas eu prometo que eu só vou, até para ter um pequeno conhecimento a respeito do que você está falando, isso é madeira. Madeira, então a gente percebe que é um trabalho assim, bastante erudito, dado a perfeição anatômica, né? A gente pode ver a musculatura, os nervos, né? O próprio semblante. Os cabelos, a barba, né? É um trabalho belíssimo, perfeito, né? Então essa imagem, ela precisa de uma recuperação, então um restauro seria aquele processo que vai fazer com que esta imagem ela volte mais originalmente a seu aspecto original. E como fazer isso, você como arquiteto restaurador? Quais são os passos? Primeiro, um processo. Você tem que levantar o histórico da peça, né? A procedência, o material, a técnica utilizada. Para quê? No processo de restauro, essa técnica
não seja comprometida. Então, essa é uma peça de madeira. Se existe alguma peça faltante, a gente vai recompor com madeira, não com outro material. Né? Porque toda peça restaurada é assim? Sim, ela é sim. colocada de volta com o mesmo material? Com o mesmo material. Então, essa é a orientação. Porque cada imagem é como um documento. Né? Então, você não pode adulterar esse documento, né? Na sua integridade, na sua informação. Então, a preocupação de quem vai fazer o restauro é, antes de tudo, né, buscar a técnica e o material utilizado para que essa imagem volte a ter o aspecto mais próximo possível. É lógico que nem todo o processo de restauro a gente vai reverter, deixar essa imagem como na época em que ela foi adquirida, né? Porque você tem que respeitar também o tempo, as cicatrizes do tempo, as marcas, mas você vai deixá-la em condições que impeçam, né, ou pelo menos revertam esse processo de desgaste. Né? Quanto tempo, um exemplo, se houvesse a possibilidade de uma restauração da sua parte, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, quanto tempo demoraria? Peça, se corresse tudo bem, quanto tempo demora para restaurar uma peça? Você não consegue fazer em menos de 3 meses. Né? Você tem que tirar trabalhando diariamente. Essa camada de verniz oxidado, então fazer a reintegração, tem as partes que já estão soltando da camada de gesso, tem que fazer depois a colocação dos pigmentos, exatamente aonde eles faltam. Né? Você não pode sair pintando, então seria uma repintura, não um restauro. Então é um processo criterioso. Né? Depois dessa reintegração pictórica, você vai então passar um verniz, né? Tipo de um paraloide, que vai fazer com que essa peça fique protegida por mais algum tempo. Gente, mas é um negócio impressionante. Vocês precisam vir até aqui o Museu de Arte Sacra de Santos para conhecer os detalhes de cada peça. É um negócio assim fantástico. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros museus, inclusive na cidade de São Paulo, mas esse aqui da cidade também é fantástico. Vocês precisam vir dar uma olhada. Essa peça aqui, por exemplo, ela é como as outras. Essa aqui é totalmente rica em seus detalhes. Agora, apesar de você ser um arquiteto e também um restaurador, você não pode restaurar essa peça. Não. Eu queria que você explicasse o porquê. O que acontece? Precisa ser feito um processo, um projeto, né, onde a gente vai fazer toda a indicação do modo como a gente vai intervir nessa peça. Então, todo e qualquer tipo de intervenção que seja necessário para o restauro de qualquer peça desse museu, de qualquer museu do mundo, precisa ter um acompanhamento técnico. Né? Então, precisa ter um memorial descritivo, um memorial de execução, né, dos materiais empregados, e tudo isso é registrado em fotografias, documentação, gráficos, né? Precisa ver o estado de conservação da madeira. Né? Então, existe N fatores, né, que vão aí ser agregados para que se faça porque o restauro não é um projeto artístico, ele é mais um projeto técnico-científico. Né? E uma arte, né? Diga-se de passagem. Uma arte, ele é um processo técnico. Claro. Tá bom. Fernando, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho e continue neste caminho de restaurar peças como essas, porque isso nunca pode ser esquecido. Um abraço e até uma próxima, tá bom? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Hoje nós estivemos aqui no Museu Arte Sacra de Santos, junto com toda a nossa produção, mostrando para vocês este belíssimo museu e também essas relíquias que estão aqui guardadas internamente. E a Bárbara disse para vocês no segundo bloco, venham para cá, tem um telefone, tem um site, agendem e venham conhecer, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um abraço a todos vocês, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.